Então estamos de volta no arranjo aí LVM. Vamos dar uma olhada aí nos comandos para obter informações sobre a estrutura LVM. Vamos começar lá, por exemplo, do PV-Scan, né? Como você já sabe, ele faz aí uma varredura nos dispositivos de bloco para carregar informações de assinaturas LVM. Ele detectou o SDB1, tá? O SDC1, o SDD e o SDE, tá ok? Como a gente já viu, né? Quanto mais vezes a gente coloca, mais verbosidade a gente dá à saída do programa, né? Ou seja, mais informações ele exibe para você. Tá? Então, "-V" é o padrão, né? "-VV", você vê que tem muito mais informações. "-VVV", muito mais informações ainda. Então isso é muito bom para você detectar algum tipo de inconsistência aí no seu arranjo. E da mesma forma, como eu disse, né? O VG-Scan também segue o mesmo padrão, né? Então, o VG-Scan ele exibe as informações sobre o volume de grupo, mas se você botar mais um Vzinho, o padrão é um só V, né? Então você pode botar 2, já aparece mais informações sobre o volume de grupo. E se você aumentar da mesma forma, aparece muito mais informações. Da mesma forma é o LV-Scan. Tá? Então apareceu informações aí sobre os volumes lógicos. Se você colocar 2 vezes, aparece mais informações. 3 vezes, mais informações ainda. Agora o LVM-Dump, que vai criar um arquivo compactado com as informações sobre seu arranjo LVM. Criou esse arquivinho aqui, ó, LVM-Dump, VBox e essa numeração aqui. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem 2 aqui porque eu já tinha criado um, tá vendo? Para você descompactar o arquivo TGZ, né, tar -xvf, tá? LVM-Dump.tgz. Opa, 72. Tá aí, TGZ. Então ele descompactou. Vamos ver onde ele descompactou. Jogou dentro de um diretório lá, ó, LVM-Dump, VBox, CD, LVM-Dump. Ok. Opa. 2, tá? Aqui. E esses são os arquivos. E esses são os arquivos que estão dentro do diretório, né? Todos os arquivos referentes ao seu arranjo LVM, né? Versões, mensagens, setup, status de setup e outros arquivos que podem te ajudar aí num possível aí problema com seu arranjo LVM. Se você não quiser, vou voltar aqui, ó, ls-lh. Se você não quiser que ele crie um arquivo compactado, você pode informar para ele despejar, fazer o dump, né? De dump em inglês é despejo, para ele fazer o despejo dessas informações num diretório. Então, por exemplo, aqui LVM-Dump, -d, vou botar aqui /root /dump LVM. Ele vai criar o diretório e vai jogar as informações todas para lá. Então, olha lá, ele jogou para dentro do dump LVM, cd dump LVM. Então aí são os mesmos arquivos que ele criou no arquivo compactado. Vou limpar aqui. Também a gente tem um comando dm setup info, que ele exibe aí informações sobre os volumes de grupo, volumes lógicos. Vou colocar aqui, ó, less. Ele exibe informações sobre os volumes de grupo, os volumes lógicos, se está ativo e outras informações aí que podem ser muito úteis aí caso você tenha algum tipo de problema aí com o seu arranjo. Outro comando é o LVM dump config type full. Opa, menos type full. Ele vai exibir todas as informações sobre a configuração do seu arranjo. Vou dar um less aqui. Less. Então tá aí, ó. Ok? Olha aí. Todas as informações sobre o seu arranjo. Ok? Tá aí, ó. Também muito útil aí para você resolver algum tipo de problema. Dá um kit aqui. Ele tem outras opções, tá? Como por exemplo, type default. Ok, peraí. Type default. Less. Aí, tá ok? E agora são os comandos que a gente
já conhece, né? Que é o PVS, é o VGS e o LVS, tá? Ou seja, o PVS é para verificar informações sobre physical volumes, né? Volumes físicos, o VG para volumes de grupo, né? E o LV para volumes lógicos. Então a gente já conhece todos os três, né? Mas não conhece, por exemplo, as opções, né? Por exemplo, "-O", ou seja, a gente vai escolher quais as colunas de saída, no caso, né? Então PV name, por exemplo, e PV size, ou seja, ele vai só exibir as colunas do nome do PV e o tamanho do PV. Então tá aí, ó, o nome do PV, né? SDB1, SDC1, SDR1, e o tamanho do PV. Então PVS menos O mais PV UUID, ou seja, ele vai inserir na exibição padrão mais uma coluna chamada PV UUID, que é a identificação do volume físico. Então tá aqui, ó. Então ele exibiu aqui a coluna UUID. Se você desse só o PVS, ele não exibiria, tá vendo? Ele deixou de exibir essa coluna. Como você botou mais PV underline UID, ele colocou mais a coluna UID na exibição padrão dele. A gente tem também o PVS-A, que ele vai exibir todas as informações possíveis, né? Mas praticamente é as informações padrão, né? Temos também o PVS-segments. Então ele exibe informações um pouco mais detalhadas sobre onde começa, tá? O tamanho, os atributos, né? Você pode comparar aqui com o PVS normal, né? Temos também o PVS no headings, que ele não vai exibir o cabeçalho das colunas, né? Então vamos botar aqui o PVS normal para você poder comparar. Então vê aqui que ele colocou o cabeçalho das colunas, né? Aqui o PV, o VG, o FMT, o atributo, o PSize e o free, e aqui ele não colocou, tá vendo? Temos também o PVS separator. Vamos colocar aqui como separador, como a gente colocou o pipe, né? Então você vê aqui que ele colocou o pipe aqui, separando as colunas. Vou botar o PVS normal para você comparar. Tu vê que aqui só tem, para separar as colunas, o espaço vazio, né? E aqui ele colocou o espaço vazio e o caractere que você definiu entre aspas duplas, né? Então PVS -O mais devices, tá? Que ele exibe aqui os dispositivos relacionados àquele physical volume. Vou limpar aqui. Se você vier aqui, ó, PVS, tá? Então tá aí, ó, as opções. A maioria das opções que a gente acabou de ver aí também serve para o VGS e para o LVS. Um kit aqui, limpar, VGS. Então tá vendo aí, ó, as opções também do VGS, ok? LVS. Opa. Ok, olha aí. Tá bom? Então vamos para o laboratório e simular aí uma movimentação de dados de um volume físico para o outro, ok? Então agora a gente vai simular aí uma passagem dos dados de um volume físico que está começando a dar problema, tá? Para o outro no seu arranjo. LSBLK. Vamos supor que o SDB já está dando aí alguns indícios aí de problema, né? Ou você pode ter feito aí uma análise do dispositivo de bloco, né? E ele apresentou alguns problemas ali de bad block ou algum outro tipo de problema, e você resolveu aí passar esses dados aí para um disco mais novo, né? Como é que a gente faz isso aí? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é você desligar aqui, tá, o computador, e a gente vai inserir outro HD. Bom, então tá aqui. Essa aqui é a minha máquina virtual. Então eu vou vir aqui, ó, tá? Vou vir em armazenamento. Eu vou inserir outro HD aqui. E a gente viu lá, vou chamar esse HD de Coringa. Então aqui, ó, vou criar um outro, chamar ele de Coringa. Finalizar. Tem 20 GB. É até bom que você vê que não precisa ser do mesmo tamanho, tá, do outro. A partir do momento que você vai inserir ele no volume de grupo, ele passa ali a fazer parte daquele grupo VG dados que a gente vai ver. Então eu vou escolher aqui para colocar ele no meu arranjo ali de disco. Então ele foi colocado aqui, vou dar um OK.
Vou subir a máquina. Bom, máquina pronta. Vou logar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vou usar o comando lsblk. E você vai ver que o outro disco está aqui, ó, como SDF, tá bom? Tem 20 GB. O mesmo processo que a gente fez nos outros, né? A gente vai particionar ele com a partição LVM, depois vai criar um volume físico nele. fdisk /dev /sdf new, né? P, pegar todo o espaço dele. Vou mudar aqui o tipo de partição, que é o 8E, e vou gravar. Ótimo. E agora pv create, né? pv create /dev /sdf1. Beleza, volume físico criado. Você pode dar um pvs. Olha ele aqui, tem um pvszinho aqui e tá ele aqui sozinho. Ele não pertence a nenhum volume de grupo, tá vazio aqui. E é o que a gente vai fazer agora, vai inserir ele no volume de grupo vgdados. vg extend vgdados /dev /sdf1. Beleza, ele já foi inserido. Vamos dar um pvs de novo para ter certeza. Ele aqui já foi inserido lá no volume de grupo vgdados. Inserido lá no volume de dados, agora a gente vai fazer a movimentação dos dados. Quem está dando problema é esse db1 aqui. Mas antes, eu vou colocar alguma coisa dentro dos diretórios que estão montados lá, que fazem parte do arranjo LVM. Tá? Eu vou vir aqui, ó. Vou entrar no RH. Tá? Lá está montadinho. Vou dar um touch arq1. Tá? Vou voltar aqui. Vou entrar no TI, né? Também vou dar um touch arq. Vou botar arq2, tá? Vou entrar aqui no visitante, tá? Visitante. Também criar um arquivinho, touch arq3. Ok? Então tá aqui, ó. Então você vê que todos eles aí estão com arquivos, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou dar um lsblk de novo. Tá aí, né? Agora que já foram criados os arquivos em cada um dos diretórios montados do LVM, é a hora de eu fazer a movimentação dos dados. Vamos dar mais uma última olhada aqui, pvs. Então a gente vai movimentar os dados do SDB1, que a gente desconfia que está com algum problema, né? Que a gente viu que está com algum problema, para o SDF1, que é um dispositivo novo, e a gente vai passar a utilizá-lo. Então, para isso, como a gente está lidando com volumes físicos, então a gente vai usar o pv move /dev /sdb1, ok? Para o /dev /sdf1, tá bom? E ele vai começar a movimentação dos dados. Então, a movimentação foi feita. Então, se você digitar aqui, por exemplo, pvs, você vai ver, né, que o SDF1 de 20 GB, né, ele ficou com 12 GB livres. Por quê? Porque ele pegou os dados, pegou o espaço todo do SDB1, tá? Diminuiu de 20, ficou com 12. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai desmontar o SDB1. Na simulação a gente não vai mais precisar dele, ou seja, ele é um disco defeituoso. Então, vg reduce, né, tá? vgdados /dev /sdb1. A gente vai tirar ele do arranjo, ok? Beleza, foi removido. Vê que ele já não está mais. Vamos ver aqui, ó. Vou limpar aqui a tela. vgs, opa, não, pvs. Vê que ele já não está mais aqui, ó, no grupo VG dados. Olha lá, ó, tá vendo aqui um espaçozinho aqui, e o SDF agora está ocupando o espaço dele. Então a gente tirou ele e agora a gente vai dar um pv remove para você poder pv remove /dev /sdb1, pv remove, para tirar ele fisicamente. Tá lá, SDB1 successfully wiped, ou seja, foi retirado com sucesso. Vamos dar aqui um pvs de novo. Você vê que ele nem aparece mais no arranjo, ó. Começa SDC, SDD, SDE e SDF, ele nem aparece mais no arranjo aqui. Agora vamos dar uma olhadinha para ver se os dados continuam lá
que a gente tinha colocado o ARC1, ARC2 e ARC3, né? Então vamos lá, cd/rh, ls-lh, tá lá o ARC1 aqui, ó, beleza? cd/ti, ls, tá lá o ARC2 aqui, ó, então ls-lh, aqui o ARC2, tá? E vamos lá no cd/visitante, ls-lh, tá lá o ARC3 aqui, beleza? Então foi feita a movimentação a quente, ou seja, o sistema continua funcionando, tá? Sem nenhum problema. No caso ali você abriria a máquina, se fosse um disco hot swappable, precisaria nem desligar a máquina, né? Porque a gente teve que desligar aqui no VirtualBox, entendeu? Para poder colocar o outro disco, né? Mas num sistema hot swappable, você colocaria o disco novo, faria o processo e tiraria o disco antigo com defeito. Você nem precisaria desligar o sistema, tá? Para evitar aí a queda de algum serviço. Então, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.